Seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Esse lugar lindo, maravilhoso, que fica cercado por belezas naturais e que tem como um vizinho muito querido o Cristo Redentor. Vale a pena uma visita. Não para ficar internado, tá bom? Só para vir tirar umas fotos. Por aqui, salvar é a nossa natureza. E cada semana a gente está trazendo um episódio muito especial com profissionais qualificados e especialistas de saúde que vão abordar temas que vão te ajudar a ter mais qualidade de vida e a melhorar o seu estilo de vida também. A gente aconselha você a seguir as nossas redes sociais. O nome delas é exatamente o nome das nossas unidades: Hospital Adventista Silvestre, Centro Médico Adventista Silvestre, que fica em Botafogo, e o nosso Hospital Adventista Silvestre de Itaboraí, que fica no mesmo município. O episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de terapia intensiva. Aqui no hospital nós temos o CTI, a UTI e a UCO, que é a unidade coronariana. E para conversar com a gente, nós temos aqui o Dr. Henri Pereira da Silva. Dr. Henri, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O Dr. Henri é o chefe do CTI e da UCO, que é a unidade coronariana. Fala para a gente um pouquinho das suas especialidades, há quanto tempo que o senhor já trabalha aqui no hospital? Eu queria agradecer a oportunidade, pelo convite, muito obrigado. Eu estou no hospital há 27 anos, eu trabalho aqui, comecei como plantonista, segui como rotina e agora sou chefe da unidade de terapia intensiva há aproximadamente 7 anos. Eu sou especialista em neurologia, tenho pós-graduação em gestão de saúde, um MBA, e sou especialista em terapia intensiva. Bastante coisa, hein? Eu acho que eu nem ia conseguir falar isso tudo, doutora Henri. O senhor realmente tem bastante especialidades, né? Bom, vamos começar conversando para as pessoas tentarem entender, né? Até eu, que trabalho aqui dentro do hospital também, eu faço uma certa confusão entre UTI, CTI. Qual é a diferença entre essas unidades? Que pessoas vão para essas unidades? Como é que funciona? Quando a gente vai buscar o conceito, né, CTI, a princípio, seriam unidades menores. E as unidades de terapia intensiva seriam unidades especializadas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a unidade coronariana, ela é uma UTI especializada em problemas cardiológicos. O nosso centro de terapia intensiva, a UTI da gente, né, que seria um CTI cirúrgico. Então, ele é uma unidade de terapia intensiva e especializada em tratamento de pacientes cirúrgicos. E aqui a gente tem, principalmente, as doenças de via biliares e transplantes. Então, a gente nichou as unidades nisso. Então, o CTI, a princípio, seriam unidades menores, sem uma especialidade específica, e as UTIs seriam essas unidades com um propósito específico. Então, a UCO, ela é uma unidade de terapia intensiva também. Cardiológica. Só que ela é cardiológica, Isso. ela é especificamente cardiológica, ok. E como é que é essa rotina de organização de CTI e UCO? A gente sabe que aqui no hospital a gente tem o Safety Huddle, né? E aí eu queria que o senhor explicasse também um pouquinho como é que funciona, o que é isso, para as pessoas entenderem melhor. Eu acho que é importante entender que o CTI ele não para, né? As unidades de terapia intensiva elas estão o tempo todo buscando rotinas para que a gente possa adequar os pacientes e ter um propósito, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é que o paciente ele tem que ser invadido da maneira mais precoce possível, desinvadido também da maneira mais precoce possível e há um objetivo de alta, né? Então, a ideia é sempre internar esse paciente com uma ideia que a gente possa dar alta a ele. Para isso, a gente tem que criar vários protocolos. Então, a gente começa de manhã com uma reunião. Antes disso, a gente tem uma passagem de plantão, que é feita entre o plantão noturno e o plantão diurno, mas a gente vai voltar nisso. 8 horas da manhã, a gente tem uma discussão que a gente chama de Safety Huddle. São pontos principais que vão ser abordados, é uma reunião de segurança onde esses pontos principais são abordados para que possam nortear o que vai ser feito durante o dia. Então, por exemplo, ali está dito quais são os pacientes de maior atenção da unidade, que a gente chama de watcher. Esses pacientes necessariamente não estão listados por gravidade, às vezes estão listados porque eles precisam de determinadas atenções especiais. Então, pacientes com problemas sociais, pacientes com alguma gravidade específica. Em seguida, a gente vai programando outras coisas, por exemplo, os acessos que a gente precisa retirar, quanto tempo o paciente está sem evacuar,
se o paciente está em dieta zero ou não, quais as altas vão ser dadas, porque a gente precisa entender que a gente trabalha dentro de um sistema. Eu preciso ter vagas para que o centro cirúrgico possa fazer as cirurgias e eu preciso que os pacientes sigam por andar para que isso aconteça. Terminada essa reunião do Safety Huddle, a gente já distribuiu mais ou menos as tarefas que a gente precisa atender. Então, assim, os exames que vão ser feitos, os pacientes que precisam ser encaminhados para determinados procedimentos. Em seguida, a gente começa a visita aos pacientes, propriamente dita. Vamos aos leitos, revemos os pacientes e depois dessa revisão e desses exames, a gente volta para um round eletrônico. Um round, né, que é feito também no nosso computador. E é importante do round, e aí também a gente pode já lembrar o safety, é a multidisciplinaridade que isso acontece. Então, não participam só os médicos, participam os médicos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os psicólogos, os assistentes sociais, para que a gente possa ver esse doente como um todo e preparar ele como um todo. Discutido esse round, e o grupo da enfermagem também, que é o nosso importante aliado. Uma vez discutido isso, a gente começa a rever o paciente para a tarde, discutir com as famílias, lembrando que a gente tem um acompanhante que entra meio-dia e fica conosco até às 18 horas. Começamos às 3 horas da tarde, entram os outros familiares, a gente passa a visita, conversa com eles e começa a preparar os pacientes para a noite, porque começa todo um novo ciclo. E aí todo aquele round que foi preparado é passado para o plantonista da noite e a gente começa tudo de novo. É um baita trabalho que vocês fazem ali. São muitas informações e num curto tempo, né? Um curto período. A comunicação é dita como uma das coisas que mais pode causar mal a um paciente. Uma informação mal passada, isso tem vários estudos na literatura médica. Informação mal passada, a informação passada de maneira picada, né? Então, assim, um trabalho constante da gente para que a informação seja mais precisa possível e que ela tenha a maior capilaridade possível, que todos consigam ter acesso a ela. Tá certo. Comunicação é tudo, né, Sim. doutor? Tudo. Agora, em que momento a equipe ela define quando é que o paciente vai precisar de um cuidado intensivo? Eu acredito que quem sai de uma cirurgia automaticamente já vai, mas e quem chega aqui no hospital, que de repente, né, entrou pela emergência? Como é que... Isso, eu acho que é importante a gente entender os graus de vigilância. A unidade de terapia intensiva ela é um lugar onde a vigilância é extremamente, primeiro, é contínua e de acordo com escalas de deterioração desse paciente. Então, o que vai definir um paciente ir ou não? Existem várias definições na literatura, mas eu acho que o mais importante é a necessidade de monitoramento contínuo e, principalmente, que esse monitoramento, uma vez que você perceba qualquer variação, você entre com medidas efetivas e rápidas para que você impeça essa deterioração clínica que nós mencionamos anteriormente. Então, pacientes que chegarem com quadro de sepsis, pacientes que precisam de monitorização da parte cardíaca, da parte ventilatória, são pacientes elencados para estarem na unidade de terapia intensiva e não no andar. E todos os pacientes que passarem por cirurgias, e cirurgias grandes em que você precise, no pós-operatório imediato, manter essas variáveis sob controle, a parte ventilatória, a parte circulatória, nível de consciência, são pacientes também indicados à unidade de terapia intensiva. Então, assim, na emergência, quando é feita a triagem, eles vão avaliar conforme, né, tudo isso que o senhor explicou Sim. aqui, para indicar esse paciente ou não para alguma unidade. Sim, os colegas de emergência, existe um trabalho que é feito diretamente entre a coordenação da emergência e a coordenação da terapia intensiva, para que a gente tenha um bom alinhamento disso, né? Então, a gente consegue entender que existem pacientes que eles são pacientes que devem estar na unidade de terapia intensiva. São pacientes que vão precisar, como a gente discutiu, desse monitoramento, dessa atenção mais a miúde e a gente consegue classificar, eu acho que, em pacientes que precisam de monitoramento hemodinâmico, pacientes que precisam de monitoramento ventilatório e nível de consciência. E aí várias patologias vão abrir para isso, né? E os colegas de emergência são muito treinados dos nossos protocolos para reconhecer isso. Agora, uma vez que esse paciente ele foi classificado para estar numa das unidades, né? Quais são os procedimentos que são feitos assim que o paciente chega ou para quem sai de uma cirurgia, enfim, como é que é feito o procedimento com esses pacientes? Tá, eu acho que, voltando de novo à questão da monitoração, eu acho que a primeira coisa essencial é como se você ter todas as suas variáveis medidas
dentro dos critérios de terapia intensiva. A gente começa a avaliar a gravidade a partir de 15 minutos. Então, os pacientes mais críticos vão ser avaliados de 15 em 15, pacientes menos... E aí, daí em diante, você vai espaçando esse cuidado. A ideia, eu acho que é prover a esses pacientes cuidados nessas 3 áreas que eu tinha falado anteriormente. Então, por exemplo, os pacientes com alteração ventilatória, eles podem precisar ou não de ventilação invasiva, podem usar ventilações não invasivas e serem monitorados da quantidade de gases que eles têm no sangue, para poder determinar se esse paciente vai ser um paciente que vai ficar só sob um suporte de oxigênio, vai usar uma VNI ou vai ser entubado, por exemplo. A gente tem ainda as monitorizações hemodinâmicas para a gente poder ter certeza se aquela pressão está correspondendo, se aquela pressão precisa ser ajustada com drogas. Então, a gente pode tanto usar drogas para diminuir os níveis tensionais ou aumentar os níveis tensionais de acordo com as variáveis. E ainda o monitoramento dos débitos urinários, por exemplo, para avaliar se esse paciente tem indicação de diálise ou não. E ainda que a gente tinha discutido a questão do monitoramento neurológico. Os pacientes neurocríticos com acidente vascular cerebral, hemorragia subaracnoide, são pacientes que têm uma variabilidade muito grande. E esses níveis de consciência normalmente refletem doenças cerebrais, que precisam de determinadas medidas para que a gente possa corrigir em curto espaço de tempo e poder até melhorar o prognóstico desses pacientes. Dentro das unidades, né, seja CTI ou UTI, os principais equipamentos utilizados, eles são os mesmos ou tem alguma diferença no que tange a equipamentos entre as unidades? Sim, a ideia é que a gente tenha disponibilidade de fazer toda essa intervenção que nós mencionamos anteriormente. Então, dentro da unidade de terapia intensiva, nós vamos ter ventiladores mecânicos para que a gente possa fazer a intubação, colocação em ventilação mecânica, que eu acho até um ponto muito importante de definir. A ventilação mecânica é um tratamento. Então, apesar de ser uma coisa que as pessoas o tempo todo acham como algo que seja maléfico, na verdade, ele é uma complicação que o paciente tem do ponto de vista respiratório e que a gente vai tratar, equalizar aquilo para que a gente possa melhorar o paciente e futuramente tirar ele do respirador. Então, o respirador é um tratamento. Nós temos os monitores invasivos para que a gente possa ter ideia real de determinados níveis de pressão e algumas medidas que são próprias da parte cardiológica. Temos aparelhos para punção, que a gente sabe que acessa determinados vasos. Acho que na pandemia as pessoas entenderam isso, então as punções venosas. Nós usamos ultrassons específicos para que a gente possa chegar e acessar esses vasos. Temos também aparelhos de gasometria para que a gente possa medir essas variações de oxigênio, gás carbônico que a gente tem no sangue. Marca-passos também, que são aparelhos externos para que a gente possa manter o ritmo cardíaco. E toda a monitorização dentro da terapia intensiva, que ela é muito mais invasiva. Na pandemia, eu acho que as pessoas começaram a entender um pouquinho desse funcionamento, né, desses setores do hospital. Agora, muita gente ficava desesperado quando falava assim, ai meu Deus, vai ter que entubar, a pessoa não vai mais voltar, e agora? Mas as pessoas, eu acho que não faziam ideia de que isso é um procedimento normal e que acontece, rotina. Sim. Dentro do CTI, da UTI, enfim. Como é que as pessoas poderiam, acho que, ficar um pouquinho mais tranquilas? Eu acho que depois de um certo tempo, né, a gente já não tem mais aquela onda gigante de mortes acontecendo e tudo mais, mas essa palavra, quando falava que ia entubar, o pessoal ficava preocupado. Eu me lembro assim, de pessoas que o familiar entrando na ambulância e falando, não me deixe entubarem, porque se entubarem eu não vou mais voltar, e aquele desespero e tal. Então, assim, fala pra gente, doutor Henri, as pessoas podem ficar tranquilas, esse é um procedimento completamente rotineiro, Sim, né? A gente tem que entender que a intubação e a colocação da ventilação mecânica é realizada no momento em que o pulmão ele não está conseguindo exercer as funções dele. O pulmão ele é extremamente importante para a troca de gases, para a manutenção hemodinâmica e para toda a preservação de mudanças de ácido e base que são fundamentais para o funcionamento do corpo. Quando você não consegue ter esse tipo de função estabelecida,
é importante que você tenha um ventilador que faça essas funções. E ali a gente consegue dar tempo para que o pulmão se recupere, né? Então, você vai tratar uma infecção, você vai usar medicamentos que diminuam uma inflamação, você vai prover naquele paciente a quantidade de oxigênio necessária, com a pressão necessária para que a função respiratória aconteça naquele período. E manter todo esse equilíbrio de gases que a gente comentou para poder manter a circulação cardíaca, manter essa regulação ácido-básico, manter toda essa estrutura. Uma vez que esteja perfeitamente resolvido, a gente tira o paciente do respirador. E é importante entender que todos os dias são feitos testes com esse sentido. Foi aquilo que eu falei, o objetivo da gente é dar alta. Então, todos os dias, a gente tem uma equipe de fisioterapia 24 horas do lado dos pacientes. Então, esses pacientes são monitorados, vigiados, há todo um protocolo para que esses pacientes permaneçam a menor quantidade de tempo sedado, menor quantidade de tempo precisando de grandes quantidades de oxigênio, porque a gente entende toda a questão de lesão que está ligado a isso. Então, é um procedimento que tem um propósito e que a gente está o tempo todo tentando diminuir o tempo que o paciente vai passar em ventilação mecânica. Eu acho que essa situação da pandemia, que envolvia demais essa situação da respiração, porque atingia exatamente de uma forma muito mais grave essa questão da saúde, aí as pessoas acho que começaram a ficar com medo por conta disso. Agora, dentro dessas unidades, os pacientes eles costumam ficar mais acordados ou mais sedados? Isso depende de cada caso? Eu acho que assim, a primeira coisa é entender que isso é muito customizado. Os pacientes que vão estar em ventilação mecânica, por exemplo, ou têm alguma lesão neurológica, são pacientes que precisam ter um nível de consciência controlado, até para você diminuir a hiperemia cerebral, no caso dos doentes neurológicos, para diminuir as pressões intracranianas. E para os pacientes que estão no respirador, inicialmente, como eu expliquei anteriormente, se eu preciso que o respirador faça toda a função do pulmão, eu preciso que esse paciente esteja sedado. Então, eu preciso que esse respirador funcione e faça tudo o que ele precisa fazer e que o paciente não brigue com o respirador, né? Aí a gente vai... E eu acho que deve bater um desespero se a pessoa acorda e vê aquele monte de coisa, né? Exatamente. Imagino. Eu acho que a gente hoje em dia tem drogas que a gente consegue migrar, que são drogas para o paciente ficar anestesiado, ficar sedado totalmente, e a gente faz medidas frequentes para que a sedação não seja demais. É importante não sedar demais, porque existem várias patologias ligadas a isso. A gente tem drogas hoje em dia que a gente consegue manter o paciente tranquilo sem estar tão sedado, né? Então, a ideia é que esses pacientes que precisam, num pós-operatório imediato, de cirurgias grandes, precisam ficar com ventilação mecânica, que precisam ter um cuidado da parte abdominal, estejam sedados. Imediatamente que os pacientes evoluam nos critérios, a gente vai tirar eles do respirador. Então, a ideia é que os pacientes sedados vão ser aqueles que precisam estar sedados. A ideia é que os pacientes permaneçam o mais conscientes possível, inclusive para que a gente previna estados de delírio, que é uma coisa que a gente briga muito, que são estados de consciência alterados, que inclusive aumentam o tempo de permanência do paciente na unidade de terapia intensiva. E é uma coisa importante para a gente criar ambientes que propiciem esse tipo de cuidado. Até o paciente ter ambientes com sol, respeitando os horários de sono e vigília, se possível, aparelhos de televisão, coisas que possam quebrar essa monotonia, essa rotina. Eu confesso que eu já precisei ficar... eu tive pancreatite já, 3 episódios, graças a Deus não tive mais e acho que agora está controlado porque eu melhorei bastante, tirei tudo que pudesse causar isso na minha alimentação. Mas eu me lembro que uma vez eu fiquei, além de estar dentro do CTI, eu fiquei numa sala totalmente isolada e não podia levantar nem para ir ao banheiro. Eu falava, gente, mas eu estou bem, aquela maldita pulseira no meu braço não me deixava ir ao banheiro. Enfim, mas eu imagino que assim, deve dar um certo desespero a pessoa estar ali dentro plenamente consciente, né, e achar que está bem, no meu caso, né, eu achava que eu podia ir ao banheiro, eu achava que eu podia me levantar e a enfermeira tinha que vir conversar e tudo mais. Mas assim, eu imagino que vocês enfrentem pacientes como eu, assim, que ficam brigando para querer fazer as coisas ou não? Eu acho que eu estou fazendo terapia intensiva já há muito tempo. E esses conceitos evoluíram muito, né? A gente hoje em dia tem cada vez uma união maior entre a proposta do paciente, a proposta da família e a proposta do médico. É um tripé, a gente tem que tratar junto. Sim. A gente precisa que o paciente entenda o que está acontecendo com ele,
por que ele está passando por aquilo, e a gente tem cada vez mais o trabalho de humanização das unidades de terapia intensiva. A ideia é que o paciente perceba o que está acontecendo com ele e que a gente também consiga perceber como aquilo é difícil para ele. Sim. Então, a gente cria elementos facilitadores para que ele perceba isso. Então, tem inclusão da família, nós temos psicólogos que vão atender o paciente. Aqui no hospital a gente tem uma visão diferente, que inclusive a gente tem a capelania, que faz um trabalho muito grande junto conosco. E faz né? parte da equipe multidisciplinar, Sim, né? exatamente. Eles estão presentes no safety também. Né? E todo esse traçado que a gente tem atualmente, inclusive com as visitas estendidas, customizadas, acompanhantes no paciente, visam diminuir esse estresse, essa inadequação do paciente o paciente não ficar revoltado assim, como a pessoa aqui. Mas a gente tem que pensar que aquele é um momento muito crítico para a pessoa. É necessário, né? Mas a gente precisa entender que, apesar de eu vir todo dia ao hospital e tudo isso, aquilo é um momento muito especial para a pessoa. Um momento que ela se sente em risco, enfrentando a própria mortalidade. É o pai, é a mãe de alguém que é muito querido, que está ali dentro. Então, tanto o familiar que está do lado de fora, quanto o paciente que está ali dentro, eles precisam ser compreendidos pela gente, né? Agora, sobre a questão das visitas, como é que elas funcionam nessas unidades? Como é que é a questão de horário? Eu me lembro que logo ali na primeira semana de outubro a gente teve um caso aqui que repercutiu na mídia, né, da dona Maria Helena, que o órgão dela teve que atravessar a linha vermelha e fecharam o trânsito. Enfim, a gente teve, né, vários noticiários na TV e tudo, e eu me lembro que no primeiro dia que o filho veio, no dia seguinte à cirurgia, o filho veio para fazer a visita, e aí ele chegou para mim e falou, Fabiana, eu acho que eu vou ter que esperar. Ele estava na recepção ainda, ele falou assim, porque a visita só começa meio-dia, não vou poder ver minha mãe agora. Eu falei, não, Newton, peraí, eu vou tentar falar com o chefe lá do setor, ele é uma pessoa boa, eu acho que ele vai abrir uma exceção para você. E aí eu lembro que o senhor permitiu que ele entrasse, a gente até filmou com o celular, porque a equipe de TV não podia entrar naquele momento e tudo. E eu não me esqueço disso, né? Porque, assim, as primeiras palavras da mãe para ele foi perguntando se ele tinha colocado comida para a cachorrinha, foi dando bronca por que ele estava ali se não era horário de visita, porque ele tinha que estar trabalhando, ela toda preocupada com ele, e o senhor ali com todo o jeito. Ana Maria Helena, fica tranquila, olha, a gente combinou, não é para a senhora ficar se preocupando. Então, assim, ela estava perfeitamente bem ali, né? Deu para perceber isso. Então, assim, esse horário de visita, essas exceções que são abertas, quais são os planos aí para o futuro dessas visitas, né, aos pacientes que estão nessas unidades? Eu acho que, primeiro, aquela questão que a gente tinha discutido, as coisas têm que ser customizadas. A gente não tem como impedir um encontro né? Acho que essa tranquilidade que esse filho teve e a tranquilidade que a mãe teve depois são, inclusive, benéficos para o tratamento dela. E eles mereciam, né? Eu acho sim. Eu acho que quando aquela ideia que a gente teve, né, que todo mundo é pai de alguém, mãe de alguém e tudo isso, e a gente precisa entender que o hospital não é uma prisão, o hospital é um lugar para que as pessoas sejam tratadas e sejam bem tratadas. Então, existem várias pesquisas que mostram que os níveis de delírio diminuído vão ter encurtamento no tempo de internação hospitalar. E aí, com a diminuição do tempo de internação hospitalar, você tem várias patologias que são evitadas por isso. Uma coisa que a gente já vem trabalhando há muito tempo é a inserção da família dentro das unidades de terapia intensiva. Primeira coisa, a gente começou com um projeto de visitas estendidas. Então, a gente tinha um horário de visita que eu puxava o horário para cima ou para baixo, de acordo com a necessidade. Era um paciente que, por exemplo, tinha muito delírio, era um paciente que precisava muito da família, era um paciente que a gente sentia que ele se beneficiava por isso. No segundo momento, a gente agora tem trabalhado com um horário de acompanhante, que o paciente fica um familiar de meio-dia até às 6 da tarde. Então, esse familiar está ali junto com o paciente, ajuda na alimentação dele, ajuda na orientação dele, ajuda que ele fique mais próximo do objetivo dele ali. E também para a gente é muito importante, porque as pessoas percebem o que está acontecendo na unidade de terapia intensiva, como o trabalho é constante, como a gente está o tempo todo trabalhando para que aquele paciente tenha alta. Eu acho que consegui acompanhar isso. Uma coisa que aconteceu muito na pandemia comigo
que as pessoas vinham, se isolavam dentro das unidades, não conseguiam ter a informação de maneira correta, né? Eu fiz medicina durante todos esses anos, com a família acompanhando esses altos e baixos do paciente. E a gente praticamente não conseguia isso. E agora sim, com a família ali dentro, a família consegue ter essa noção temporal do que está acontecendo, de piora ou melhora desses pacientes. Nosso próximo, e aí a gente tem feito mais ainda. De acordo com a necessidade do paciente, a gente consegue ampliar por espaços de 12 horas ou mesmo permitir que os pacientes fiquem com acompanhante durante a noite. Exatamente por conta disso, para que eles fiquem mais tranquilos, a gente consiga ter menor delírio e que a gente possa até que esses pacientes saiam de alta. Lembrando que a gente tem pacientes muito idosos, a gente tem pacientes centenários aqui. Então, os pacientes criam, às vezes, uma relação e vínculo com acompanhantes, familiares, que a gente precisa respeitar isso. Nosso próximo passo é tentar começar a abrir a unidade toda para 12 horas. Então, num determinado horário, talvez 8 horas da manhã, é um horário que a gente está discutindo ainda, até 8 horas da noite. E num terceiro, abrir a unidade totalmente para 24 horas de acesso às famílias dentro da unidade. Uau, vai ser muito bom, né? Vai ser bacana. Vai dar um trabalhinho para Desafiador. vocês, né, doutora Henri? Vai dar Desafiador. um trabalho. Bom, a gente já falou bastante, acho, sobre a equipe multidisciplinar. Nós temos essa equipe, tanto aqui no Hospital Adventista Silvestre, quanto em Itaboraí, ou por enquanto ela só funciona aqui? Como é que está sendo esse trabalho lá na outra unidade também? Assim, eu não tenho... até o gestor da unidade de Itaboraí é um grande amigo meu, né? A gente deu plantão junto fora. Eu não tenho todos os processos de lá, mas eu entendo, quer dizer, pelo menos até eu conheço, eles têm uma equipe multidisciplinar bem completa. Tá. Né? É importante a gente ter toda essa visão, porque ninguém faz nada sozinho. Né? Eu Verdade. acho que durante muito tempo a gente consegue entender, a gente teve um foco muito grande no médico. E hoje em dia a gente entende que o médico ele é o grande maestro do plano terapêutico, ele vai reger aquilo, mas ele tem várias pessoas que vão ajudá-lo. Então, a assistência de saúde precisa ser muito completa. A gente tem o enfermeiro, a gente que é um parceiro e um ator super importante dentro de tudo isso. É praticamente impossível desvincular a assistência médica ou a assistência da enfermagem, eles são muito próximos. A gente vai ter as fonoaudiólogas, os psicólogos, as nutricionistas, o fisioterapeuta, que na pandemia eu acho que ficou muito evidente o que eles faziam, mas que sempre foram de maneira muito importante para a gente, até para que a gente possa ter, e eu acho que é importante quando a gente fala isso, não é só sobreviver à patologia, mas como a paciente faz se reinserir nas atividades de vida diária. Então, ele precisa voltar a comer de maneira adequada, ele precisa ser bem nutrido, ele precisa estar com a parte mental dele estável e ele precisa ser reabilitado. Só falando tudo isso, a gente já percebe a ideia que esses profissionais vão trabalhar nisso. E a gente tem ainda a adição, que eu acho que é muito importante, da capelania dentro do nosso time multidisciplinar. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu acho que esse é um diferencial das nossas unidades, né? Isso, a gente consegue ver trabalhos, né, na literatura, que a espiritualidade virou uma coisa extremamente importante nessa questão do tratamento do paciente. E, assim, eu acho que o Hospital Silvestre tem isso já inserido no DNA dele. E isso é um diferencial muito grande para os pacientes, você poder ofertar esse tipo de discussão, esse tipo de conforto para os pacientes, seja no momento em que a patologia está acontecendo ou até posteriormente apoiando as famílias. Sim. Porque isso é uma coisa que a gente começou a trabalhar muito na pandemia, que foi um apoio posterior às famílias quando a gente tem algum desenlace negativo. Para que as famílias percebam e quem ficou seja apoiado também. Eu acho que a capelania trabalha muito com a gente nisso e trabalha também no dia a dia, né? Podendo dar um olhar diferente, uma atenção diferente nesses pacientes. Eu acho que a gente hoje não está com o capelão participando aqui com a gente, que é o pastor Vladimir, mas nós temos 4 capelães que trabalham, né? 2 aqui no Hospital Silvestre, 1 no Centro Médico, também com a equipe multidisciplinar de lá, e o outro na unidade de Itaboraí, no Hospital de Itaboraí. E, de fato, eu acho que esse é um diferencial. Eu acho que vários hospitais já estão se atentando para isso, da importância
né, de ter um capelão, seja um pastor, seja um padre, enfim, uma pessoa qualificada para levar esse atendimento espiritual também, né? A gente fez na época da pandemia, a gente fundamentou um grupo que a gente chamava de grupo de acolhimento. Era um grupo multidisciplinar, que a gente trouxe os psicólogos, e várias pessoas que a gente achava importante. Também conseguimos uma adesão grande da capelania, que era exatamente para isso, para a gente ter um tipo de olhar customizado para esses pacientes. Entender o que estava acontecendo entre a junção, de novo voltando àquele tripé, entre a família, nós e o paciente. E eu acho que esse grupo de acolhimento, ele foi muito revolucionário, tanto na relação com os pacientes, quanto na relação posterior, e até para que a gente pudesse já dar esses passos largos em relação à humanização. Ok. Doutor Henri, eu, assim, gostei muito da nossa conversa. Não sei se de repente a gente deixou algum assunto de fora que envolva, né, CTI, UTI, enfim. Acho que a gente conseguiu abordar tudo. Agradeço muito a sua participação e se quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. O senhor tem aí mais alguns minutinhos. Eu Fique à agradeço vontade. mais uma vez o convite. Eu acho que é importante esclarecer tudo que é feito. Acho que é deixar a coisa da maneira mais transparente possível para que as pessoas entendam que a gravidade existe o tratamento e existe profissionais que estão ali para estar do lado do paciente nesse momento mais difícil, tanto do paciente quanto da família. É isso aí. Era isso. Muito obrigada e nós agradecemos também a você que participou com a gente até aqui, acompanhou o nosso episódio. Esse foi mais um Silvestre Cast e a gente relembra você que aqui salvar é a nossa natureza. Até o nosso próximo encontro, que vai ser na próxima semana. Tchau!